Muito bom dia, amados irmãos. Vamos dar início à nossa escola dominical lendo a palavra de Deus sobre a vocação dos gentios e o apostolado de Paulo. E nós leremos o texto da carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3, os versos de 1 a 13. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3, nos versos de 1 a 13. Diz-nos assim a palavra de Deus. Por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outros. Pois, segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente, pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos, oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que pela Igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida, agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança, mediante a fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisto está a vossa glória. Assim temos lido a palavra de Deus. Oramos para que ele a inscreva em nosso coração, para que não pequemos contra ele. Vamos, neste instante, orar ao Senhor, confessando os nossos pecados. Oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, contemplamos a Tua beleza, santidade, majestade e pureza. Exaltamos o Teu santo nome por tudo que és. Olhamos também para nós e só enxergamos pecado e maldade em nós. Pecamos com nossas atitudes, pecamos com nossas palavras, pecamos com os nossos pensamentos, pecamos pelas nossas ações e pecamos por nossas omissões. Claramente, não somos adequados para comparecer à Tua presença. Nossos pecados fazem separação entre nós e Ti. Mesmo assim, nos aproximamos de Ti, mas o fazemos pelos méritos exclusivos de Jesus Cristo. Confessamos nossos pecados e renovamos nossos propósitos de fidelidade a Ti, pois nós oramos em nome de Jesus. Vamos, neste instante, acompanhar um cântico dos jovens. Sonda-me, Senhor, e me conhece, quebra
Transforma-me conforme a tua palavra, e enche-me, alegre-me, se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra, e enche-me até que em mim se ache só a ti. Usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me, usa-me, Senhor. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Quero convidá-lo a orar em favor da igreja, em favor do mundo que sofre com a pandemia e em favor do nosso país que vive essa crise política tão grave. Oremos ao Senhor. Ó Deus, em cuja presença nos encontramos, chegamos diante de Ti para derramar o nosso coração e para dizer que não temos a quem recorrer senão a Ti. Tu sabes que a Tua igreja se encontra privada de suas reuniões presenciais e da comunhão com os irmãos. Assim, queremos suplicar que Tu abençoes o Teu povo, fazendo de cada lar um templo e uma escola. Um templo em que o Teu nome seja glorificado e cultuado. Uma escola em que a Tua palavra seja estudada, aprendida e ensinada. Senhor,
Queremos suplicar em favor do mundo que sofre com o novo coronavírus. Pedimos em favor dos cientistas para que sejam iluminados por Ti na produção de uma vacina eficaz. Pedimos em favor daqueles que trabalham em pesquisa, buscando medicamentos que contenham essa pandemia. Pedimos em favor dos médicos, enfermeiros e aqueles que trabalham em hospitais na linha de frente do combate ao Covid-19. Pedimos em favor das famílias enlutadas e pedimos em favor dos desempregados. Senhor, suplicamos em favor do nosso país, que sofre essa crise política tão escandalosa. Pedimos em favor dos vereadores, prefeitos, deputados estaduais, governadores, deputados federais, senadores, do presidente da República e seus ministros e do sistema judiciário. Rogamos que inclines o coração de nossos líderes para que decidam coisas boas para o nosso país e para que assim o teu povo viva em paz. Pedimos isso em nome de Jesus. Muito bem, irmãos. Vamos hoje considerar sobre um grande mistério em todo o Antigo Testamento, o mistério de Jesus Cristo. Todo mundo ama mistérios. Os livros que tratam de mistérios são geralmente muito vendidos, porque as pessoas gostam de mistérios. Há algo que nos compele na busca pelo desconhecido, para lançar luz sobre aquilo que é misterioso, aquilo que não sabemos. Eu gosto muito do menino no filme Uma História de Natal, quando ele procura na caixa de biscoitos o anel decodificador secreto. Há um pouco desse menino em todos nós que buscamos aprender o que era desconhecido, conhecer os mistérios desta vida. Ao longo da maior parte da história e ao longo da maior parte do mundo, Deus tem sido um mistério. Fala-se muito sobre Deus, mas pouco se sabe da realidade sobre ele. Nos dias que antecederam, então, a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, uma grande parte da história teve lugar antes da vinda de Jesus. Mas naqueles dias, o único meio de conhecer a Deus era perguntando a um judeu. E não havia muitos judeus a quem perguntar. Eles viviam em um país minúsculo, nos arredores do Império Romano. Eles não eram um povo escolhido porque houvesse muitos deles. Eles eram uma minoria em um mundo cheio de maiorias. Mas eles tinham um conhecimento especial. Deus havia se revelado a eles. Foi a eles que Deus falou pelos profetas. E quando Jesus veio, ele devia pregar, ensinar e auxiliar principalmente os judeus. Quando Paulo abre esta seção da sua carta aos Efésios, nós somos lembrados de que os destinatários são principalmente gentios, não judeus, como seria de se esperar. Então nós temos aí o mistério introduzido. Vejam aí os versos de 1 a 3 de Efésios 3. Nós lemos assim: por esta causa eu, Paulo, sou o prisioneiro de Cristo Jesus. Por amor de vós,
gentios. Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus em mim, a mim confiada, para vós outros, pois segundo uma revelação me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Então nós temos algumas expressões bastante interessantes aí. Por amor de vós, os gentios, primeiramente, depois essa revelação que me foi dada, diz o apóstolo Paulo, e dando-lhe a conhecer o mistério, conforme ele já havia escrito. Bem, irmãos, antes de introduzir o mistério, Paulo se apresenta como o mordomo do mistério. A maneira como ele se apresenta é bastante chocante. Ele se apresenta como Paulo, o prisioneiro de Cristo Jesus. O que é chocante nessa introdução é que nos últimos 2 a 4 anos, Paulo tinha sido prisioneiro de Roma. Ele foi preso em Jerusalém e ele foi transportado pela guarda para a cidade de Cesareia. E então ele foi colocado em um navio-prisão e levado para Roma. Ele ficou em Roma por algum tempo. Ele era um prisioneiro ali. E ele ficou em uma casa presídio. Mas ele se descreve como um prisioneiro não em Roma ou do Império Romano. Ele se apresenta como um prisioneiro de Jesus Cristo. Pararam para pensar nisso? Paulo começa falando por esta causa, uma frase que espera uma ação correspondente da sua parte. Mas essa ação não será apresentada até o verso 14. É como se Paulo se interrompesse aqui para apresentar esse mistério tão importante. Paulo entende que tudo o que lhe aconteceu passou antes por uma mão com cicatrizes de cravo. Ele foi preso conforme o plano e o propósito de Jesus. Este plano era por causa de vocês e era por causa de nós, os gentios. E aconteceu para que o evangelho de Cristo pudesse ser pregado aos gentios ao longo do Império Romano. Na verdade, em um sentido literal, Paulo era um prisioneiro por causa de vocês, por causa de nós, os gentios. E foi por permitir gentios na igreja que surgiu a revolta em que Paulo foi originalmente preso. Paulo tinha estado pregando o evangelho. O evangelho que ele pregava dizia que um homem podia ser aceito por Deus sem as obras da lei, mesmo um homem gentio. Isso, para os judeus, era motivo de grande escândalo. Paulo era um mordomo desse evangelho, chamado também de dispenseiro deste evangelho. Não era uma mensagem que ele tinha inventado. Ele não era o resultado de um raciocínio lógico que ele tivesse chegado. Pelo contrário, o evangelho que ele pregava foi confiado a ele, diz-nos o texto, por meio de revelação. Isso é importante. Significa que Paulo não inventou o seu evangelho.
não é um evangelho diferente do evangelho pregado por Jesus Cristo. Paulo pregava o mesmo evangelho que o Senhor Jesus pregou. E de vez em quando eu ouço alguém ensinar que Paulo era como uma ostra e que ele ensinou a sua própria opinião sobre as coisas e não o ensino de Jesus. Isso não é verdade. A mensagem de Paulo e o seu ensino foram dados a ele por revelação do próprio Senhor Jesus Cristo. Então, nos versos 4 e 5, nós podemos ler sobre esse mistério escondido. Diz-nos o texto: pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual, em outras gerações, não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, diz o texto. Paulo havia mencionado já esse mistério, primeiramente no capítulo 1. E ele o mencionou no verso 9 do capítulo 1, desvendando-nos, diz ele lá, o mistério da sua vontade. É um mistério que foi dado a ele, de acordo com o verso 3 do capítulo 3. Isso é importante, porque isso estava oculto. E é isso que torna a sua mensagem do mistério, a sua mensagem sobre o mistério. É isso que torna aquilo que ele trazia um mistério. Ele é o dispenseiro deste mistério, o mordomo desse mistério. Nós temos assim, com relação a outras gerações, diz assim o texto: não foi dado a conhecer aos filhos dos homens. E com relação a essa geração, diz: como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a geração a quem Paulo se dirigia, a quem Paulo pregava. Paulo vai compartilhar um mistério que era totalmente desconhecido no Antigo Testamento. O que ele nos diz foi oculto dos pais e foi oculto dos profetas. Aos grandes profetas, como foram, por exemplo, Moisés e Elias, não fora revelado esse mistério, não fora revelada essa verdade que Paulo agora anunciava. Isso significa que qualquer que seja este mistério não pode ter sido algo ensinado no Antigo Testamento. Então esta carta vai nos revelar um grande mistério, do qual Paulo é mordomo, Paulo é despenseiro deste grande e importante mistério. Bem, e aqui então nós temos algo muito surpreendente. Embora Deus fosse um mistério para a maioria do mundo, e embora os oráculos de Deus tenham sido confiados aos judeus, havia algo que foi oculto até mesmo dos judeus. Então nós temos o mistério agora explicado no verso de número 6 do capítulo 3 da carta aos Efésios. Lemos assim: a saber que os gentios são co-herdeiros
membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Para explicar o que é o mistério, Paulo fez algo bastante incomum. Não existiam palavras que expressassem a ideia que Paulo queria transmitir. E então ele criou as suas próprias palavras. Nós chamamos a isso de, na nossa língua, de neologismo, não é? Quando criamos uma nova palavra, um novo termo. E Paulo inventa, ele cria, na verdade, 3 termos para expressar a sua ideia. O primeiro deles é co-herdeiros, que não havia. O segundo é membros do mesmo corpo. E o terceiro é coparticipantes da promessa. Vamos lá. Co-herdeiros significava que tinha a ver com posse. Membros do mesmo corpo reflete a nossa posição diante de Deus. E coparticipantes da promessa tem que ver com poder. O que é mistério? Antes de dizer o que é o mistério, eu gostaria de considerar com você o que não é mistério. Primeiro, não é a verdade de que os gentios voltariam para Deus. Não é isso. Isso tinha sido prometido no Antigo Testamento. Isaías, o profeta, disse que o Messias seria uma luz para os gentios. O mistério é ainda algo maior. O que pode ser maior que todas as nações conhecerem a Deus? Pois o mistério ainda é algo maior. Aqui está. Não apenas todas as nações conheceriam a Deus, como também os gentios e os judeus seriam unidos na mesma aliança, em um único corpo. Então nós temos a expressão co-herdeiros, herdeiros da mesma categoria. Então isso é muito importante para você. Você é herdeiro de Deus na mesma categoria que os judeus. Um herdeiro, então, é alguém que fica com uma herança. A herança é o reino prometido no Antigo Testamento. Foi primeiro uma herança prometida a Abraão, e então passou ao seu filho, e o filho ao filho do seu filho, e por fim a todo Israel. Veja que não há um reino para os judeus e um reino para os gentios. Não são 2 reinos. Nós nos tornamos co-herdeiros, herdeiros da mesma categoria que os judeus, de um único reino. Então, nós temos a segunda expressão, membros do mesmo corpo. O que é este corpo do qual o apóstolo fala aqui? Eu acredito ser o corpo de Cristo. Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, no verso 13, Paulo diz que em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravo, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Não há nada mais unificado que um corpo. Você já pensou nisso? Um corpo tem que ver com perfeita harmonia. Bem, você alguma vez já viu o seu pé
discutindo, brigando com a sua mão. Por exemplo, se o pé dissesse: por que eu tenho que caminhar todo dia? Tudo o que eu faço é ficar dentro desta meia fedorenta, enquanto você escreve carta e toca em outras mãos e toca violão. Ninguém quer cumprimentar um pé. Não é justo. Ora, você nunca viu isso. Isso é bobagem, não é? Pois é, a igreja não é menos tola quando ela debate entre os seus membros, quando há confusão, discórdia entre os seus membros. Nós somos membros da mesma categoria no mesmo corpo. Deve haver perfeita harmonia entre nós. Nós pertencemos a um único corpo e deve haver harmonia entre nós. Terceiro lugar, Paulo faz uso aqui do termo coparticipantes da promessa, significando portadores da mesma categoria de promessa. Todas as promessas da nova aliança são suas para você reivindicar. Quais são as promessas da nova aliança? Nós temos isso no livro de Jeremias, as promessas da nova aliança, no capítulo 31. Abra a sua Bíblia aí e leia dos versos 31 a 34. Diz-nos assim o texto: eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais nos dias em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Que palavra abençoada, que texto bendito. Observe as promessas dadas por Deus àqueles que entram nesta nova aliança. Deus inscreverá a sua lei no coração dos homens. Por quê? Porque o céu é um lugar desejável. Eu digo por quê? A razão é porque lá poderemos servir a Deus com inteireza de coração, sem a presença do pecado, com a lei de Deus inscrita em nosso coração. Inscrita é bem mais do que escrita. Inscrita significa gravada. Gravada em nosso coração. Mas tem mais promessas. Temos a promessa do relacionamento com Deus. Ele é o Deus do povo da nova aliança. E o povo da nova aliança é povo desse Deus. Este relacionamento entre o homem e Deus, de forma perfeita. Mas temos mais. Temos
um universal conhecimento de Deus, um especial e universal conhecimento de Deus naqueles dias para o povo da nova aliança. Mas temos mais do que isso, e que coisa maravilhosa nós temos! Nós temos o perdão para os nossos pecados. O povo da nova aliança tem o perdão para os seus pecados. É por isso que João pôde dizer: na verdade vos digo, que quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. É por isso que João pôde registrar essas palavras do Senhor Jesus Cristo. Nós temos perdão de pecados, povo da nossa aliança, da nova aliança. Que grande riqueza temos! Deus é o nosso Deus, nós somos povo de Deus. Deus inscreverá a sua lei em nosso coração. Nós então serviremos a Deus. Coisas maravilhosas, indescritíveis, impagáveis. Bem, então depois disso nós temos o mistério revelado nos versos 6 e 7. Então nós lemos assim em Efésios 3, versos 6 e 7. A saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. Deus realmente tem sido maravilhoso conosco. E aqui ele mostra um grande senso de humor. Aqui estava um fariseu dos fariseus, o apóstolo Paulo, que odiava os gentios e a cultura dos gentios. Deus apareceu a ele e disse: vai pregar aos gentios. Eu imagino que Paulo talvez pudesse ter desejado perguntar assim: eu não posso ir pregar aos judeus? E Deus teria respondido: não, Pedro já está fazendo isso. O amor de Deus superou o racismo de Paulo. Ele tinha estado face a face com a graça de Deus. Isso mudou, isso transformou a vida dele. Uma confrontação com Deus vivo sempre produz esse efeito. O compromisso de Paulo com o ministério era: fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus em mim concedida, segundo a força operante do seu poder. Paulo não se tornou um ministro porque ele fosse fiel, ou porque ele fosse um bom pregador, ou porque ele tivesse feito um bom seminário, ou porque ele fosse especialmente espiritual. Ele estava no ministério por causa da graça de Deus. A graça de Deus é tudo em nós. Como devemos ser agradecidos pela graça de Deus, porque ela é tudo em nós e tudo para nós. Não perca isto. O mesmo princípio da graça que estava envolvido em trazer a salvação estava envolvido também na chamada do apóstolo Paulo para o ministério. E esse mesmo princípio que está envolvido agora na sua chamada para um ministério. Isso, você é chamado para um ministério. O quê? Chamado para um ministério? Sim. Se você acredita em Jesus Cristo, então você foi chamado para um ministério. Isso não significa que você tenha que deixar seu trabalho ou ir
para o seminário. Mas ainda assim, você tem um ministério. Que tipo de ministério você tem? Você será fiel a esse ministério para o qual você foi chamado? Você ouvirá as palavras do Senhor? Bem-estar, servo bom e fiel. Qualquer que seja o seu ministério, seja o de orar pelos outros, seja o de incentivar as pessoas, seja o de auxiliar financeiramente as pessoas, seja o de minimizar o sofrimento das pessoas, você tem um ministério, é preciso considerá-lo. Então vamos ver esse ministério administrado, ou esse mistério administrado, tá? Esse mistério de Cristo administrado. Então, Paulo, nos versos 8 a 10, ele diz assim: a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos ocultos em Deus, que criou todas as coisas, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. O mistério está sendo revelado pela igreja. Deus está fazendo algo especial na igreja. Ele está fazendo isso para todo o mundo ver. Mas isso não é tudo. Ele está fazendo isto não só para o mundo ver, mas também para o benefício dos principados e potestades nos lugares celestiais. Isso é fantástico. Isso é fantástico. Foi dito que estamos em uma exposição. Há alguma verdade nisso. A igreja é uma exposição. Eu não quero dizer o templo, o edifício. Eu quero dizer o povo dentro do edifício. Você é uma exposição. O mundo está assistindo a você e assistindo o que Cristo faz na vida de uma pessoa. O que Cristo faz em sua vida. Você é uma carta escrita por Deus. E a única Bíblia que muita gente vai ler durante toda a vida será você. Por isso você deve andar como Cristo andou. Cristo está trabalhando em você para expor isso ao mundo. E não é apenas o mundo que está vendo isso. Não. Anjos e principados e seres divinos também estão assistindo a isso. Seres tão poderosos, seres tão majestosos, que se fossem vistos por nós, seríamos tentados a cair de joelhos e adorá-los. Mas eles não estão encantados conosco. Não conosco por nós mesmos. Eles estão encantados sim com o que Cristo está fazendo em nós. Então nós temos o mistério agora aplicado. E isso nos versos 11 a 13. Nós lemos assim: segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos a ousadia e o acesso com confiança, mediante a fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais
nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Aqui está o ponto. Esses crentes de Éfeso estão correndo risco de se desanimarem, desencorajarem. O fundador da igreja deles estava preso, aguardando o julgamento. E o que era pior, estava preso onde não havia justiça. Ele não só estava na prisão, ele estava na prisão havia muito tempo. E eles ouvem o que ele estava sofrendo e sabem que poderiam ser os próximos. E eles sentem por Paulo. Eles oravam, mas parece que as orações deles não tinham sido respondidas favoravelmente. Eles estavam começando a imaginar coisas ruins e parecia que o plano de Deus havia falhado. O pastor deles estava preso e dessa vez não aconteceu nenhum terremoto para abrir as portas da cela e nenhum anjo para libertar os prisioneiros. Passaram-se os anos e Paulo ainda continuava preso. Mas Paulo queria que soubessem que havia um propósito naquilo tudo. Queria que soubessem que isso produziria crescimento e até mesmo em uma prisão romana. E os sofrimentos de Paulo produziriam um crescimento glorioso na igreja. Irmãos, é muito fácil ser fiel no meio do sucesso. Quando a igreja estava se expandindo por todos os lados, ser fiel era fácil. Quando a conta bancária era boa, quando classes de escola dominical estavam cheias, quando tudo ia bem, era fácil ser fiel. Mas você será fiel quando você não puder ver os resultados imediatos ao seu redor. Você será fiel para compartilhar o evangelho quando você faz isso e ninguém acredita e ninguém ouve você. Professores de escola dominical, vocês serão fiéis quando há apenas alguns alunos, quando vocês podem contar o número deles em uma mão e ainda sobrar dedos. Vocês seriam fiéis quando vocês fossem os únicos sendo fiéis. Você deve se lembrar de que há um propósito eterno por trás de todas as coisas. A fidelidade de vocês produz fruto, não necessariamente hoje, não necessariamente amanhã, mas na eternidade. Que Deus assim nos abençoe e que nós jamais nos esqueçamos de que cabe ao dispenseiro ser achado fiel. Amém. Em resposta ao que estudamos, vamos orar ao nosso Deus. Ó Deus, em cuja presença nos encontramos, somos agradecidos pelo ministério de Jesus Cristo, que nos trouxe a salvação. Somos agradecidos pela fé que nos deste em Jesus Cristo. Por isso, mostra que não há méritos em nós para nos gloriarmos. Somos agradecidos pelo propósito da nossa salvação, de honrar e glorificar o teu nome para sempre. E somos agradecidos pelas boas obras que preparaste para que andássemos nelas. Dá, Senhor, que enquanto aqui vivemos, nos preocupemos tão somente com o nosso amor por ti e com o nosso amor
pelo próximo. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Vamos agora acompanhar um dos cânticos da mocidade. Vem, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. E que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Recebei a bênção. Que a graça de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, o poder, a comunhão, a consolação e os ensinos do Espírito Santo estejam com vocês e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém.